Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Você pode participar no chat no site da AltV, ainda um WhatsApp 974012235 e um telefone que fica à sua disposição é São Paulo 11-5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, economista, professor Odilon Guedes. Prazer tê-lo aqui, Odilon. Eu agradeço o convite, é um prazer muito grande participar dessa mesa ilustre e conversar com os ouvintes, espectadores aí, sobre os problemas da cidade e do país, né? Você deixou o sindicato a presidência do Sindicato dos Economistas? Faz algum tempo que eu já deixei. Atualmente eu sou diretor. Eu fui presidente de 87 a 90. Depois eu fui do Conselho Regional de Economia e atualmente eu sou diretor do Sindicato dos Economistas. Inclusive nós temos uma proposta interessante lá sobre reforma tributária, temos debatido pelo país, que a gente depois, se tiver oportunidade, pode até abordar aqui. E a política? Vereador, não mais? Não, só se fosse uma situação especial, mas eu prefiro acompanhar de longe. Conosco a deputada estadual Maria Lúcia Amari. Prazer tê-la aqui, deputada. Bom dia a todos, boa tarde, né? Prazer enorme estar aqui novamente. É importante que nós podemos, no nosso segmento, fazermos um debate, né, sobre o que está acontecendo no nosso país, no nosso estado, que a população precisa interagir conosco, né? A senhora é filiada ao PSDB. Desde 91. Quando a senhora esteve aqui recentemente, eu a cumprimentei porque a senhora tinha disputado e estava ocupando o cargo de primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Fui eleita mesmo agora em março, né, a primeira vice-presidente, e o mandato vai até 2017, né? Eu interinamente, quando o presidente Fernando Capês se afasta, eu assumo interinamente, né? E é importante registrar que, né, nos 50 anos últimos da Assembleia, nunca nenhuma mulher tinha ocupado esse espaço. Então, para nós, mulheres, é uma vitória, uma conquista, né? É exatamente isso que eu ia abordar, né? Porque como as mulheres falam tanto de ocupar espaço, de mostrar a sua competência, a sua qualidade, e aí a senhora teve a coragem de enfrentar, porque lá é difícil conseguir uma vice-presidência. É muito difícil, né? E é uma eleição, depende não só da bancada sua, mas também de outras bancadas, né? Então, acredito que foi uma vitória para nós mulheres, né? Para ser comemorada, né? Porque depois de tantos anos... E é importante, viu? Porque, veja, a atual presidente do Brasil é uma mulher, do Chile, da Argentina, a presidente do Banco Central americano é uma mulher, lá o primeiro-ministro da Alemanha, a presidente do FMI. Então, as mulheres estão assumindo um papel cada vez mais importante e é muito bom. Eu também acho. Também conosco o empresário Fábio Marino. Fábio Marino, prazer tê-lo aqui, Marino. Eu que agradeço, Zancope Simões, pelo convite. É um prazer falar sobre a situação do país e passar um pouquinho a minha experiência do comércio, que eu já estou há 20 anos trabalhando no segmento comercial, e é um prazer poder passar um pouquinho da minha experiência para você, para os membros da mesa e para os ouvintes. Quando a gente diz empresário, é um termo muito amplo. Sim. Você é empresário específico em que ramo? Eu trabalho com óculos solar. Aliás, minha família já está nessa área há 50 anos. Começou com meu avô há muitos anos. Ele polia lentes. E depois meu tio deu sequência na empresa, começou a fabricar, né, o óculos. E hoje ele fabrica, importa, e a minha família começou a distribuir pelo Brasil todo parte dos produtos que são importados e fabricados pela minha família. Importados e fabricados? Sim. A maior parte, desde 92, que o mercado foi aberto para importação, né, com mais força, meu tio começou a sentir a necessidade de importar o óculos, até para conseguir competir com o mercado que estava sendo aberto pelos chineses. Então, a gente se antecipou um pouquinho e começou a importar.
Já já você vai explicar Já já vou direitinho explicar um como é que é pouquinho melhor como é chinês que esse tá. negócio. Porque o assunto neste momento é a greve dos caminhoneiros em seu segundo dia, com manifestações e bloqueios em rodovias de 14 estados. Os manifestantes pedem a redução do preço do diesel, criação de frete mínimo, salário unificado, liberação de crédito com juros subsidiados, no valor de 50 mil para transportadores autônomos. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que a greve é política, já que um dos pedidos dos grevistas é considerado incabível pelo ministro, são taxativos. Querem a renúncia da presidente Dilma Rousseff. Deputada Maria Lúcia Amari, o economista Odilon Guedes, empresário Fábio Marino, greve dos caminhões bloqueando estradas. Bom, é um assunto grave para o país, né? Em primeiro lugar, eu acredito que o governo federal falhou muito na questão de não melhorar as rodovias nossas, né? As rodovias federais estão em péssimo estado, as reivindicações dos caminhoneiros são extremamente justas e eles estão sendo afetados diretamente pela crise econômica no país. A informação que nós temos que nessa última feira de caminhões no país, que 40%, a queda, me parece, foi da ordem de 40% da venda de caminhões, o que reflete no trabalho de todos os caminhoneiros, compromete o emprego deles, né? Então, eu acho que tudo que está acontecendo no país é fruto da má gestão do PT, da presidente, e o inconformismo, porque quando se alega que não tem condições do país de investir em estradas, etc., e você vê notícias em paralelo diariamente de corrupção, de valores, milhões e milhões que vão pelo ralo da corrupção, a população começa a ficar revoltada, né? E começa a criar movimentos para que possa chamar a atenção das reivindicações. Então, os caminhoneiros estão numa situação extremamente péssimas condições, né? Porque no momento em que as estradas estão em más condições, reflete no uso do veículo que eles estão utilizando, encarece o transporte no Brasil, gera desemprego, enfim. É um caos também nesse setor de transporte. Odilon? Olha, eu acho que tem duas questões para nós examinarmos em relação a essa greve. Primeiro, ela é diferente da que houve aí o ano passado, ou ano retrasado. Ano passado eles conseguiram anistia de multas, conseguiram vários... E ela é diferente porque agora tem uma componente política que eles estão reivindicando, aí que a presidente renuncia ao mandato. Então, isso aí já passa a ter, é um problema a mais que se coloca. E veja, do ponto de vista do impeachment da presidente Dilma, que eu acho que é um equívoco. Eu sou um crítico muito grande do atual governo, acho que tem cometido erros graves do ponto de vista da condição da economia, mas não há nenhum fato que a presidente cometeu aí de corrupção que seja provado que ela deveria deixar o mandato. Então, você colocar esse tipo de debate é você politizar a greve, que tem momentos que até é correto você politizar, não é que seja incorreto, mas é um complicador para os caminhoneiros, tá? Desse ponto de vista. Segundo, veja a contradição. A própria deputada colocou que uma das questões é você melhorar as estradas, que eu concordo. Agora, você melhorar a estrada é contra o ajuste fiscal, que o governo está fazendo e que a própria oposição fala que o governo não está fazendo direito. Que veja, qual é a palavra que se coloca para simplificar? O governo precisa fazer a lição de casa. O que é a lição de casa? É cortar gastos. Cortar gastos é não construir estrada, é não aumentar o salário de professores. Quer dizer, veja, tem uma contradição. Inclusive, uma das reivindicações é diminuir o preço do diesel. Para você diminuir o preço do diesel, significa que o governo vai ter que bancar a diferença, ele vai subsidiar aumento de gastos. Então, tem contradições. E veja, a própria questão do impeachment hoje, que eu acho que está perdendo força, porque o próprio PSDB, por exemplo, tem várias contradições. Pelo que a gente lê, o governador Alckmin não quer que a presidente saia do mandato agora, porque ele é candidato a 2018, e naturalmente agora seria o Aécio. E o Aécio quer que ela seja afastada agora, porque ele é o nome mais em condições de disputar. E mais um detalhe que eu acho que é importante, pelo que eu acompanho, o PSDB não tem projeto diferente do que a Dilma está fazendo. O projeto da Dilma é extremamente conservador. É fazer cortes na área, como fez na Previdência, no seguro-saúde, tá certo? E aumentar a taxa de juros, que a taxa de juros do Brasil real é das mais altas do mundo. E o PSDB não tem uma política diferente.
Mais um detalhe. O que precisaria é debater um projeto para o país, não é simplesmente afastar o presidente. Vai afastar e o que vai colocar no lugar? O vice-presidente. Tudo bem, mas e qual é o projeto do Eu PMDB? estou falando os termos legais, tá não, certo? Tudo bem, mas acho que... Não, eu estou falando não, os tá termos correto legais. O que você falou. Eu não falando consigo seguinte, ver nenhuma qual é o semelhança projeto? do PSDB com o PT, nenhuma. Não, do ponto A forma de vista governar, econômico, nenhuma. deputada, do ponto de vista econômico, é igualzinho o governo Lula. Ele fez o quê? Uma política igual a do Fernando Henrique. É só pegar os dados do superávit primário, da taxa de juros. Não é que eu estou inventando. Se a gente pegar os indicadores reais. Então, veja, o grande problema do Brasil é que você não tem um projeto alternativo que favoreça os milhões de trabalhadores, donas de casa brasileiros. O projeto que tem é um equívoco total, esse projeto que está sendo conduzido. A taxa de juros, 14,25% ao ano, que é uma das mais altas do mundo. Corte de investimentos. Isso está levando a gente para o buraco. Tanto que o comércio deve estar vendendo menos. É só a gente pegar os indicadores. E o PSDB, não, deputada, não tem um projeto diferente a isso. Marino. O que eu acho que falando dos caminhoneiros, eu acho que toda reivindicação é válida e a categoria está se defendendo como pode para chamar a atenção da população sobre a insatisfação do governo. Falando sobre o ponto de vista do comércio, acaba afetando a economia como um todo, por quê? O país ele é baseado em crédito, o crédito diz respeito à confiança, o meu amigo Odilon, economista, pode explicar até um pouco mais do que eu. Ocorre que esse excesso de problemas que aparecem nos noticiários todos os dias acabam deixando uma insegurança na parte dos consumidores e é isso que está levando ao desastre no comércio, na indústria. Essa é a minha opinião, mas eu não posso criticar, não posso deixar de defender o que os caminhoneiros estão fazendo, porque eu acho que eles estão se defendendo, estão colocando a opinião deles contra a insatisfação da ingestão do governo. Não, eu acho que, inclusive, reivindicações, eu não sou contra, certo, você fazer greve para poder defender seus interesses. Muito pelo contrário, eu defendo. Eu só estou colocando que tem contradições. Tá certo? Desse ponto de vista. E que a coisa é mais complicada, porque à medida que você coloca uma questão política, a greve ela é mais complicada para os caminhoneiros conseguirem Sim. a estratégia do ponto de vista econômico. Só que um detalhe, né, John? A questão, quando nós falamos em gestão, primeiro precisa haver a contenção de gastos públicos. No PSDB não é muito pelo contrário. O governo de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, ele não aumentou impostos, não jogou a conta para a população e continua investindo, inclusive, em estradas. Nós temos que continuar investindo. Isso não é economia para o país. Investir em estrada, investimento em estradas é desenvolvimento. É isso que nós queremos para o país e que não está acontecendo. Está mal direcionado o tipo de investimento. Então, joga a conta para a população, aumenta os impostos, não garante os investimentos e não contém os gastos públicos. Essa é a economia atual do Brasil, que está completamente errada. Não, eu também, veja, eu concordo que do ponto de vista de que o governo tem que investir para gerar emprego, que aliás é a política que nós na economia falamos que é uma política anticíclica, é contra o que é a recessão. Para gerar emprego, o governo precisa gastar, é construir estrada, metrô, investir, pagar melhor os professores, isso tudo vai gerando renda que as pessoas vão consumir mais, o comércio vai empregar mais gente e a economia vai se desenvolvendo. Eu sou a favor. Agora, o governo federal está tomando uma política de corte de investimentos que o PSDB também concorda. Se a gente pega muitos economistas, eles falam que o governo precisaria cortar mais ainda. E eu sou contra isso. E outra coisa que o governo tem que fazer é diminuir a taxa de juros. Só para dar uma ideia, esse ano aqui, o governo federal vai gastar cerca de 450 bilhões de reais com pagamento de juros. Então, só para a gente fazer uma comparação, o orçamento da cidade de São Paulo esse ano é de 51 bilhões. A cidade de São Paulo, o orçamento de São Paulo é maior do que do estado da Bahia, do Paraná. Então, o governo federal vai gastar 9 orçamentos da cidade, que é para pagar professor, fazer várias obras, escolas, para pagar juros, que quem vai ganhar com isso são os aplicadores do mercado financeiro, os bancos, os fundos de pensão, quem tem dinheiro para aplicar. Então, o governo precisaria mudar essa política, ele vai ter que contrariar interesses poderosíssimos. Veja, é um debate central esse. E eu quero repetir, os economistas do PSDB, apesar do discurso, eles também defendem esse tipo de política. Não tem alternativa para eles, pela visão que eles têm.
Porque você, imagina baixar a taxa de juros, você vai contra o interesse dos aplicadores do mercado financeiro. Tá certo? Então, veja, é um embate enorme do ponto de vista de interesses políticos. O governo precisa parar de desviar recurso público. Essa que acho que é a Não, isso, solução. só mais um detalhe, combater a corrupção, todo mundo é a favor. Agora, a sociedade precisa se engajar nisso. Tá certo? Você tem que ter a transparência das contas públicas. O governo devia de ter, só para dar um exemplo, eu fui subprefeito de Jabaquara. A primeira coisa que eu fiz foi colocar o orçamento na sala onde o povo acessava. E todo mês eu fazia um balanço, quanto é que tinha gasto e quanto é que tinha sobrado de dinheiro, e distribuía para todo mundo. Que é a minha obrigação, hein? Não fiz mais nada que é a minha obrigação. E aí, quando eu fui vereador, eu assumi, tem uma lei em São Paulo, que é da minha autoria, que obriga todas as subprefeituras a fazerem isso. Isso tinha que ser feito em todo o estado de São Paulo, em todas as prefeituras, para a população poder acompanhar o gasto público e combater a corrupção. João Bico de Souza, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. Prazer tê-lo aqui, João Bico. Zancopé, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Bom dia a todos os convidados, um prazer estar com vocês. Aproveitando a deputada Maria Lúcia Amari, o que esta frente parlamentar que a senhora lançará amanhã na Assembleia Legislativa, deputada? É uma frente parlamentar de enfrentamento à questão não só da AIDS, mas das doenças sexualmente transmissíveis. Nós estamos percebendo que atualmente no país, e mesmo no estado de São Paulo, as campanhas preventivas, elas praticamente não estão dando eco suficiente, né? A contaminação entre os jovens é muito grande. Agora, com o aumento da expectativa de vida da população, os homens não estão se cuidando o suficiente e acabam também se contaminando ou contaminando as suas próprias esposas. Então, com isso, o que aconteceu? Aumentou um número muito grande. Então, essa é a proposta nossa de lançar essa frente parlamentar amanhã, é para que nós possamos discutir políticas públicas, para que nós possamos fazer campanhas preventivas, campanhas que possam melhorar as condições de saúde pública das pessoas portadoras do vírus. Então, vão participar diversas secretarias de saúde do Estado de São Paulo, ativistas, grupos, ONGs que cuidam das pessoas com o vírus, e nós vamos debater para que, na conclusão dessa frente, nós possamos apresentar propostas de legislação, propostas de mudanças que o Executivo possa fazer para melhorar as condições sociais dessas pessoas portadoras. Então, essa é a preocupação nossa com esse lançamento amanhã. Deputada, a senhora é filiada ao PSDB, que é o partido do governador Alckmin. O que o governo do Estado faz? Porque a senhora lança uma frente parlamentar, né? Mas eu imagino que o governo do Estado deva ter ações nesse Não, nesse até sentido. o governo tem algumas ações, mas elas precisam ser intensificadas, precisam... Então, o governo não está fazendo Precisa... além do que pode fazer. O governo, tanto o governo federal quanto o governo estadual, os governos municipais, acho que precisam algumas ações, serem complementadas algumas ações para que melhore as condições, né? Porque a questão do transporte, por exemplo, eles deveriam ter transporte gratuito para facilitar que eles possam ter acesso ao tratamento. Então, essa é uma medida que, por exemplo, o governo do Estado poderia. Então, todas essas decisões, essas discussões vão acontecer. Nós vamos propor que se melhore junto ao governo do Estado, propostas, apesar de nós termos área estadual, nós podemos sim encaminhar moções à Câmara Federal para que elas possam ser uma parceira nesse combate, e também com as prefeituras municipais do Estado de São Paulo, que nós possamos alcançá-las. Só reforça para a gente, amanhã, na Assembleia Legislativa de São Paulo? Será às 14 horas, no auditório Paulo Kobayashi, na Assembleia Legislativa. Viu, Zanopel, eu queria parabenizar a deputada, acho que é uma iniciativa de extrema importância na área da saúde, porque as pessoas acabaram se acomodando. E eu penso, viu, deputada, essa questão que a senhora colocou, por exemplo, esse tipo de trabalho deveria ser propagandeado nas prefeituras, tá? Porque aí você tem um canal direto com a população para se prevenir, porque é muito mais barato você prevenir do que depois você correr atrás do O prejuízo. Brasil não tem prevenção em nada. Que é um país, veja, o Lamentável. problema de um país subdesenvolvido é esse. É muito melhor a gente, inclusive na nossa vida pessoal, muito melhor você se prevenir do que depois ter o prejuízo. Então, esse trabalho é super importante, que tem que ser divulgado. Por exemplo, o governo do Estado poderia fazer na televisão, veicular uma propaganda para mostrar esse trabalho que está sendo feito, para que as prefeituras adotem esse trabalho, é de extrema importância.
Nós queremos ver justamente nessa frente também colocar o compromisso também das prefeituras, porque isso tem que irradiar, né, Isso. pelo estado inteiro. João Bico, você que é vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, recentemente você esteve aqui no Gente que Fala e fez referência a um congresso no Guarujá. Esse congresso se encerrou. Exatamente. Tivemos o nosso congresso da FACESP, da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, nos últimos 3 dias da semana passada no Guarujá. Foi um sucesso, tivemos a representação de 420 associações comerciais do Estado, onde discutimos os problemas da crise e soluções para essa crise que nós enfrentamos hoje no Brasil. E foi muito produtivo a capacidade do empreendedor em gerar soluções para resolver os problemas criados normalmente pelo sistema político é maravilhoso. E de lá saiu uma carta que nós chamamos da Carta de Guarujá, onde foram discutidos e mencionados 12 itens que nós julgamos importantíssimos e que vai nos ajudar muito a sair dessa crise. E essa carta vai para onde? Essa carta da COPEA, ela já está disponível no site da Associação Comercial de São Paulo, das 420 associações. Estamos divulgando para a imprensa e está aqui, eu acho que em primeira mão, ao vivo, vou deixar essa carta contigo, vamos comentar aqui alguns pontos dela. Eu pergunto vai para onde, porque, por exemplo, a deputada Amari, ela tem uma iniciativa louvável sobre esta frente parlamentar. Aí você realiza, coordena um congresso no Guarujá. Aí sai uma carta, né? Aí eu fico imaginando se essa carta termina em si, se essa carta tem um andamento, se chega às autoridades, se vocês conseguem se fazer ouvir, ou fica só naquela... Não, veja só, a lambança que vem acontecendo nesse país, ela vem acontecendo há décadas. Então, não é em 3 dias que você consegue resolver o problema. Os pontos que foram discutidos e foram mencionados, e agora eles vão ser afinados e vamos fazer uma representação, sim. Um dos pontos, você vai ver logo, nós estamos afinando isso daqui para poder fazer, inclusive, algumas exigências ao governo federal. Principalmente, nós devemos lançar um projeto chamado Portas Abertas. As portas do comércio, as portas do empreendedorismo do Brasil estão se fechando e nós temos um projeto chamado Portas Abertas. Isso está sendo discutido para ser lançado ainda essa semana a nível nacional, com uma participação da imprensa, do empreendedorismo, que é o caminho mais rápido para que nós passemos por essa crise, retomemos o crescimento do Brasil, acabamos com essa onda de desemprego, de pessimismo, e o governo tem que fazer a parte dele, sim. A parte principal do governo. Nós não toleramos mais aumento de impostos. O problema do Brasil não é carga tributária, o problema do Brasil é gestão, e há muito tempo. Bico, eu faço essa pergunta porque o que está aqui nessa carta do Guarujá, né, depois de 3 dias reunidos, associações comerciais do Estado de São Paulo, no 16º Congresso Estadual da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, sobre o governo brasileiro tem que gastar menos, gastar melhor. Partidos políticos têm que ser reduzidos, ministérios têm que ser reduzidos e várias outras. Senado tem que eliminar privilégios de seus representantes. Eu estou querendo entender, é por isso que eu pergunto, onde chega uma carta dessa? Porque isso é reivindicação Meu João, de todos nós. Tem uma questão, por exemplo, eu não sei se fica na generalidade, por exemplo, gastar menos e gastar melhor. Isso aí precisa dizer, porque, por exemplo, fazer cortes no gasto público, aonde? Você não pode diminuir gasto em educação, saúde, investimento em infraestrutura. E o que eu defendo, você precisa gastar menos, o governo federal precisa gastar menos com juros, que aí passa a ser uma questão política, como qualquer coisa. Porque, veja, eu acho que existem muitas críticas... Juros que não constam do orçamento. Não, até consta. Você pega o orçamento federal, inclusive o orçamento de 2016, já está sendo debatido. Porque eu acho o seguinte, é muito importante um congresso como esse, e dessa área da economia que é fundamental para o país, ter propostas objetivas. O problema é que, no geral, fica muito em generalidades, quando a gente deveria pegar o orçamento público, onde é que está gastando? Onde é que está gastando mal?
Porque isso ajuda o debate. Porque eu tenho falado muito, tem certas questões que nós precisamos desideologizar. Por exemplo, você discute o papel do Estado, não, parece que é coisa de esquerda. Não é. O Estado tem um papel decisivo no mundo inteiro. E nós precisamos debater para saber onde tem que cortar gastos. Por exemplo, combate à corrupção. No meu entender, a gente vai diminuir o combate à corrupção a hora que a sociedade participar desse controle. Por exemplo, os comerciantes, todo mundo. Você tem razão. Veja só, por exemplo, nós fizemos esses 12 pontos. Agora nós estamos nos reunindo e afinando eles. Um exemplo que nós citamos aqui é a redução dos partidos políticos. Quando você fala da redução dos partidos políticos, normalmente já se imagina fechar os pequenos. Na verdade, não é isso que nós queremos. Nós queremos é fechar aqueles que têm maior índice de corrupção, que têm dirigentes do partido sendo presos, incriminados, respondendo a crimes de corrupção. Então, essa discussão tem que ser feita. Porque o que se apresenta hoje nessa área, por exemplo, pega os partidos pequenos como se eles fossem o culpado. Normalmente, o partido pequeno ele tem participação até de apoio ou de oposição, mas os índices de corrupção praticamente inexistem. Então, esse debate tem que ser discutido para ser afinado. Mas inexiste porque não tem oportunidade. Por Mas não é só- absoluta mas- falta de oportunidade. Não, Bico. nós temos lá uma bancada lá, eu sou presidente municipal do PSDC, nós participamos de um bloco em Brasília e nunca tivemos problema, nunca tivemos imaculado o partido. Então, Eu acho que isso Eu tem acho que que ser não é Eu só acho o um pouco defendido. mais simples Mas eu acho do que não é. isso. Eu acho que o Brasil... Por que existe tanta corrupção? O Brasil ele é um país tão complexo para você conseguir trabalhar, falando como comerciante, como empresário, que essa dificuldade acaba gerando a necessidade de você, de uma certa forma, ter a facilidade. Por isso que existe tanta corrupção no Brasil, a nível estadual, federal, municipal. Eu acho que a solução do Brasil para acabar com corrupção, com corte de gastos, seria justamente facilitar as coisas, desburocratizar o país. É que mais Aí eu acho que pior eliminaria essa... A corrupção diminuiria bastante. Eu acho que a solução é deixar o Brasil mais fácil de trabalhar. Acho que é comum, eu viajo quase todo ano para a China, quando você comenta como que as coisas acontecem no Brasil, eles não acreditam. Eles falam, não é possível que para você conseguir fabricar um produto, você precise de tantas exigências. E é assim, quem tem empresa aqui, quem já esteve próximo a empresário, sabe como Mas é pra você difícil aqui para explicar- você abrir uma empresa. Para você explicar para o chinês a tua planilha de custo, Mas ele não consegue. hoje eu já não fico mais nervoso com eles, porque eles dão risada de você. Quando você coloca escolta armada, É um absurdo. É um absurdo. você está em São Paulo, você tem que fazer a tua descarga Eu em pago Paranaguá, porque o Porto de Santos não funciona. Aí o nosso governo empresta 2 bilhões para Cuba fazer o porto deles a 5% ao ano para pagar em 25 anos. Isso é chamar o empreendedor de idiota, o brasileiro de idiota. Nós não vamos tolerar mais Desmotiva, isso. E agora querer que nós paguemos a conta da incompetência de novo. Você estava falando, só vou rapidamente, no item 12 da nossa carta, justamente o que você está falando. Deve-se rever a intervenção governamental na atividade empresarial ao mínimo indispensável, ou seja, deixa o empreendedor trabalhar, porque somos nós, juntamente com o trabalhador, que mantemos esse país de pé. Cada vez que o governo enfia o dedo no nosso trabalho, é o que acontece. E, de novo, agora querem que nós paguemos a conta da incompetência. Nós não podemos, temos que nos unir e não tolerar reajuste nenhum, não tem. Nosso problema é gestão e principalmente moral. Mas quando eu estava falando, não é só a questão dos números grandes de partidos políticos, é a questão da representatividade. Nos Estados Unidos pode ter 500 mil partidos, mas são praticamente 2 partidos que estão sempre na disputa. Isso faz com que um Congresso fragmentado, fica muito difícil de se decidirem as coisas. Então, alguns partidos, nós sabemos, não é o caso desse, mas alguns partidos são criados para fazer negócios durante o período eleitoral. Isso é uma realidade brasileira. Então, são criados exatamente para esse fim. Na verdade, eles não têm uma carta pragmática, eles não têm uma ideologia, eles são criados em busca do fundo partidário e de um futuro de eleição. Então, é isso que nós estamos nos preocupados, e isso está fazendo a corrupção que nós estamos falando, nós estamos falando de gasto público. Educação e saúde, nós temos que pôr na cabeça que é investimento, não é gasto. Isso aí. Então, são coisas diferentes.
Só para registrar, a deputada Maria Lúcia Amres se referiu ao sistema político nos Estados Unidos. Só aparecem 2 partidos, mas a última vez que eu contei tinha 123 partidos. Viu, Zangope? Eu acho que é uma Preciso ir pro questão... intervalo, mas tudo bem, Não, um tudo minuto. bem, não. 1 minuto. É que, veja, o grande problema é os partidos, no geral, não tem um projeto para o país. No fim, quer poder pelo poder. Todos, pequenos, grandes, não todos, não vou dizer, lógico que você tem exceções, mas a grande questão é essa. Por exemplo, você pega o PSDB, ele votou várias questões agora na Câmara Federal para aumentar o gasto público, quando o próprio PSDB criou várias leis para diminuir o gasto público. É contra a CPMF que ele criou. Veja, é isso aí, veja. Então, como é que você pode confiar? Acho que o Odilon Entendeu? saiu do PT, mas o PT não saiu de Não, você. Não, de jeito nenhum. Eu saí do PT porque o PT passou a fazer. Eu vivenciei isso na Câmara de Vereadores de São Paulo. O governo do PT, que era a Marta Suplicy, estava fazendo o mesmo tipo de política. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ser, no mínimo, coerente na vida. Se eu defendo alguma coisa, eu preciso defender até o fim, a não ser que eu mude, mas justifique porque eu mudei. Tá certo? Ok, Então, eu acho que Odilon. essa grande questão é que você não tem projeto. Como toda terça-feira, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a FIPESP, Gisele Souza. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, nesta segunda-feira, na sede social da FIPESP, começou o 3º Festival de Sabores, não é? O que é este Festival de Sabores, Gisele? Então, Zancopé, o objetivo da entidade é trazer para os associados, mais particularmente para os que ainda não conhecem as nossas unidades de lazer, as peculiaridades da cozinha de cada uma, como tempero, sabor, o jeitinho singular que elas têm de manusear os alimentos e finalizar cada prato. E quais unidades participam do festival neste ano? Teremos 14 unidades aqui na sede, cada uma elaborando um prato especial. A abertura, nesta segunda-feira, contou com a presença da nutricionista Maria Paula Correia, da Unidade de Lazer de Guarujá, que preparou um saboroso bacalhau à noiva e de sobremesa um delicioso tiramisu. Para hoje, segundo dia, a nutricionista Andréia Cantarucci, da Unidade Mineira de Areado, traz uma suculenta costela assada com mandioca, tendo merengue de morango como sobremesa. A Unidade de Socorro vem na sequência, com prato salmão com molho de hortelã e pudim Romeu e Julieta como sobremesa. Tudo minuciosamente preparado pela nutricionista Fabiana Valente. Na quinta-feira, dia 12, a nutricionista Marcela Oliveira, da Unidade de Caraguatatuba, traz no cardápio escalope com batata duquesa e de sobremesa pudim de abacaxi. E para fechar a semana, teremos a queridíssima Unidade de Campos do Jordão, com truta ao molho de alcaparras e sorvete de maracujá como sobremesa. Delícias preparadas pelo nutricionista Juliano Barbelo. Gisele, quais unidades estarão na FIPESP na segunda semana dos sabores? No dia 16, segunda-feira, o cardápio vem da Unidade de São Pedro, escalope na manteiga e surpresa de banana como sobremesa. Pratos preparados pela nutricionista Karina Calheiros. Na terça-feira, bacalhau à moda e gelado de morango como sobremesa, delícias preparadas pelo chefe Paulo José Segato, da Unidade de Lindóia. E para quarta-feira, teremos pescada amarela ao molho de coco e doracai de creme, elaborados pela nutricionista Maria Correia, da Unidade de Itanhaém. E fechando a semana, teremos picanha engessada e maravilhas de abacaxi como sobremesa, preparados pela nutricionista Larissa Oliveira, da Unidade de Ibirá. Segunda-feira, dia 23, quem passa pela sede é a Unidade de Serra Negra. Elisandra Cimenton, nutricionista, traz o prato bacalhau ao creme de mandioca como sobremesa pavê beijoca. E na próxima quinta-feira, aqui no Gente que Fala, apresentaremos o cardápio dos 4 últimas unidades que fazem parte do Festival de Sabores. Até lá! Gisele, grato pela tua gentileza mais uma vez com Gente que Fala. Um abraço. Um abraço, Zancopé, um abraço a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gente que Fala retornará em instantes.
sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você está no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook /programa Gente que Fala, chat do site da AltV, o telefone 5052-6622. Conosco hoje, João Bico de Souza, que é vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, deputada estadual Maria Lúcia Amari, que é filiada ao PSDB, primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, empresário Fábio Marino, economista Odilon Guedes. Temos aqui o Bico, qual é teu ramo de atividade, Bico? Eu tenho uma empresa de iluminação. Iluminação, não é isso? 21 anos. O Pode Fábio... fazer propaganda aqui? Tecnológica do Brasil. À vontade. Não, é por uma questão de identificação. Fazemos iluminação pública, fizemos o Natal Iluminado da cidade de São Paulo ano passado, estamos disputando a licitação desse ano de novo. O Fábio é óculos. O meu é óculos solar e acessórios para óculos, né? A gente já está, como eu já disse antes, só repetindo agora para o João, a gente já está há 50 anos no segmento, né, de óculos solar. Pô, que maravilha. Importando, fabricando, e espero continuar por muitos anos ainda. E agora viajando todo ano para a China. Agora a gente vai todo ano para a China, que é o mercado, não tem jeito, não dá para fugir. Não tem jeito, quem quiser fugir da China para ir buscar outros lugares para comprar... O mundo está na China. O mundo está na China, foi para o Vietnã, mas ainda a China é o grande mercado para produtos. O teu comércio é na 25 de março.
Eu tenho... aquela região dita 25 de março, ela é separada por setores. Não é isso muito explícito, mas é o que costuma acontecer. Então, a gente tem ali a Florencio de Abreu, que são máquinas, a 25, que tem armarinhos, tem a Barão do Prá, que são presentes, tem a Senador Queiroz, que tem muitas lojas de óculos. Antigamente não tinham, mas hoje, como a gente já está ali há muitos anos e sempre foi o mais forte, se concentrou todo ali os concorrentes de óculos, inclusive os chineses, que depois a gente vai comentar mais um pouquinho. Não precisa deixar para comentar depois, não. Pode comentar já, porque dizem que quem está na 25 de março tem um privilégio enorme no comércio. Não de São Paulo, mas no comércio do Brasil. A 25 realmente é conhecida como o maior centro de compras da América Latina. Hoje estima-se 400 mil pessoas na região diariamente e 1 milhão de pessoas não compradores. 1 milhão de pessoas na época natalina, Dia das Mães. Só que hoje... Um detalhe, quando aquelas reportagens mostram aquele vai e vem de gente na 25 de março, é daquele jeito aquelas mesmo. Calçadas que não comportam as pessoas, aquele vai e vem, nossa, 1 milhão de pessoas na 25 de março. A gente imagina que ele vai vender todas as lâmpadas que ele produzir na 25 de março e você vai vender todos os óculos possíveis. Mudou muito. A região da 25 de março, ela é do século XIX, né? Começou, mas a partir de 1960 que a região começou a ficar conhecida como produtos baratos. A origem é árabe, só que na época das enchentes, os produtos que eram molhados eram vendidos a preços inferiores. Aí os comerciantes começaram a gostar da ideia e por isso que a 25 começou a ser um polo de venda de produtos. É interessante. Só que isso hoje... não consta na cartilha do economista. Os números. Como é que... A origem, né? E só que antigamente, a região, entravam 2 clientes na loja, era o suficiente para você fazer o dia. Porque eles eram realmente atacadistas, pessoas que abasteciam seus mercados. Hoje em dia não, é o atacarejo que a gente chama. São clientes que têm um ticket médio de R$300. Mas isso não quer dizer que todas aquelas pessoas que vão para 25 compram. Então, ali virou um centro turístico. Hoje, a 25 de março é uma região turística. Então, até um projeto para a deputada, no futuro, aquela região poderia ser fechada, deixar uma região bonita para se visitar. Pelo amor de Deus, não deixa a política entrar na 25 de março, não vai acabar com a 25 de março. Não é a deputada, mas é um investimento, não, é um investimento. Você, mas é uma região que careceria de investimento, porque é uma região que atrai muitos visitantes para São Paulo e visitante em São Paulo traz renda para São Paulo. Renda, isso aí, o cara vai em restaurante, pegar táxi. Exatamente. O Mercadão, né? O Mercadão, o sucesso que fez agora. O que está acontecendo na região da 25, que me preocupa bastante, e isso eu venho percebido um crescimento exponencial há 10 anos, é a invasão dos chineses, do comerciante chinês. E isso é o que me preocupa muito. Por quê? Junto com o chinês está vindo a ilegalidade, a falsificação de produto e a desmotivação de pessoas que estão lá, que realmente são empresários, a saírem da região. E isso é o que me preocupa, porque eu estou ali há 20 anos. Eu, pessoalmente, minha família está há mais tempo. Mas isso eu tenho percebido que está aumentando muito. E não existe uma preocupação das autoridades em eliminar esse problema. Muito pelo contrário, a gente vê só aumentando. A construção de shoppings irregulares que você entra, você fica até com medo. Se ali alguém arriscar um fósforo e pegar fogo, morre todo mundo. Se você não vê um CONTRU fiscalizando uma região dessa, principalmente esses shoppings, a gente não percebe nada disso. E o chinês, ele tem os hábitos muito diferentes do brasileiro. Eu não sou contra nenhuma raça de pessoas, mas eu acho que existe uma necessidade de organizar a região. Você vai à China todo ano. Eu também frequento a China, já fui mais de 30 vezes à China. Sim. Nós, brasileiros, vamos à China, o europeu vai à China e ele é obrigado a ler a cartilha da China. Sim.
Então, o problema não é o Em chinês. todo lugar do mundo. O problema é a nossa gestão, de novo, voltamos a falar em gestão, de que eles vêm para cá e fazem o que querem e acaba se unindo eu ia colocar ao crime organizado. Você colocou, o problema não é o chinês, o problema é que o Estado brasileiro permite isso. Veja, eu acho que a gente não pode generalizar. A política é fundamental, o papel do Estado é decisivo. Não adianta ficar xingando o político e o Estado, porque quem regulamenta isso são as leis feitas pelos políticos. Eu tenho o maior orgulho de ter sido vereador em São Paulo. Tá certo? Como uma deputada deve ter de ser, representar o povo do Estado de São Paulo. Agora, nós precisamos começar o quê? Cobrar do Estado o papel dele, o combate à corrupção. Um projeto, por exemplo, com a tua área aí, você iluminou a cidade na área, na época de Natal, que é algo extremamente positivo. O Estado fez uma licitação, contratou a tua empresa e você gerou vários empregos. Tá certo? Para quem foi fazer esse trabalho, que gerou recursos para o Estado, que o Estado arrecadou, que a pessoa foi no comércio. Agora, o que eu discuto a política macroeconômica, que essa é a grande questão, que nós não temos um projeto, por exemplo, precisa baixar a taxa de juros no Brasil, é um absurdo, é a mais alta do mundo. Isso é inacreditável, isso precisa ser debatido nesses encontros. Foi debatido, inclusive. A outra coisa, o governo precisa gastar mais. Mas gastar na infraestrutura, em metrô, em estradas, em educação, e tem que diminuir os juros. Isso aí é um embate político que esse tipo de política interessa a todo mundo, ao comércio, à indústria, aos trabalhadores. E falta fiscalização. Não, além de tudo isso, agora, veja, nós estamos submetidos ao quê? A uma política que defende fundamentalmente o capital financeiro, aos grandes bancos, que nós precisamos enfrentar. Isso não significa que eu sou contra banco. Agora, eles precisam ser enquadrados como os chineses... Tem que ser regulamentado, isso é verdade. Como os chineses precisam ser regulamentados, não adianta ficar falando mal do chinês. E o problema do chinês é um pouco maior, por quê? O que eu percebo muito, o chinês ele está invadindo São Paulo, que foi onde começou, só que eles já estão indo para todas as regiões do Brasil. E o que acontece, eles trazem a família. Dificilmente você olha para um chinês e não tem uma criancinha perto. Eles trazem a família toda... demitem os brasileiros. Lá eles só podem ter um filho, que eles podem ter quanto quiser. Você vai em loja de chinês, que tem muita, só chinês trabalhando. Então, o brasileiro está sendo expulso. Isso aí. Vai acontecer. Vai acontecer isso é um problema do governo, não é do chinês. O chinesinho que vem para cá, que você está falando, que trabalha, que traz a mãe, o irmão... normalmente ele está na informalidade, então ele consegue trabalhar. Ele não é nem... O próprio, eu já vi chineses na 25 de março que trabalham em loja de árabes, de outras nacionalidades, na parte informal. Eles são imigrantes legais. Também nós temos que enfrentar essa realidade. A carga tributária também na área produtiva é impagável. É impagável. Não funciona. Mas veja, só para colocar... Só um detalhe, desculpa. Fábio, você estava falando nessa segmentação da 25 de março. Certo. A tua loja não é na 25 de março. Eu já tive loja na 25 de março. Só que assim, os clientes, quando eles vão procurar óculos, eles vão na Senador Queiroz. E a 25 de março, o custo para ter uma loja ali é muito maior do que nas regiões adjacentes. É porque o então, conceito mim, não, de 25 de março é toda aquela região. É isso? Sim, sim. Quando se fala em 25 de março, a gente entende o entorno também. Agora, não quando é só a rua 25 quando de março. você coloca essa invasão de chineses no Brasil e que está havendo uma transferência da 25 de março para outros... De repente estão chegando em Sorocaba. Então, não, já chegaram, as feirinhas da madrugada. Assim, eu digo assim, feirinha, mas como é essa? Eu me refiro assim, vamos supor, um ponto de venda do comércio popular que é muito clássico e é onde o chinês está invadindo. Tem uma região chamada Caruaru. Eu vendia muito para Caruaru e meus clientes eram todos brasileiros. Isso, eu já fui. E ali, hoje, tem muito chinês. Já fui ver, eu fiquei até assustado. Exatamente. Eles ocuparam o espaço que não foi ocupado pelo brasileiro. Não, eles tiram o brasileiro e acabam entrando. Mas como por quê? Tiram? Porque eles têm poder. Eu não sei aonde eles estão. Competitivo, não sei, eu não é só o preço. Né? É porque assim, o chinês ele tem um preço para o brasileiro, você sabe disso, mesmo você indo com a gente. Eu só consigo comprar com um preço melhor com a gente. Mas ele tem um preço melhor para o chinês. Isso é fato. Um chinês paga muito mais barato do que o brasileiro. E eles, quando chegam aqui, eles têm essa facilidade de preço. Eles financiamento.
Principal, E eles financiamento. arriscam muito. O governo deles investe neles, eles têm financiamento, eles compram a prazo, têm condição boa para pagar, juros de 2% ou 3% ao ano e eles arriscam, para a produtividade. Como é que nós vamos competir? E eles arriscam muito, porque o que eu vejo muito... Você cair num cheque especial hoje, 12% a 13%, a 14%, até 15% ao mês. O Estado protege se muito. Se você não consegue, se você, nessa crise, maldita crise que nós estamos vivendo, política, banco. Se você atrasa um pagamento, cartão de crédito, é 10% que o empresário vai pagar ao ano. Absurdo. Então, como é que nós vamos competir com um país sério como a China? Eu interrompi, Odilon, desculpa. Não, que nós precisamos o quê? O que eu vou recolocar. Precisamos ter um projeto. Por exemplo, nós, sindicatos economistas, fizemos uma proposta de reforma tributária, que inclusive já está apoiada pela Associação de Docentes da USP, Associação de Docentes da Universidade Federal do ABC, pela Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, pelo Conselho Regional da Economia do Rio. Tem vários sindicatos e várias entidades da sociedade civil que estão apoiando. Em resumo, nós estamos propondo diminuir os tributos indiretos, ICMS, IPI, COFINS, porque isso vai beneficiar a indústria, o comércio, vai diminuir o preço das mercadorias, isso vai indiretamente beneficiar o trabalhador, porque aí o trabalhador vai pagar menos e o comércio vai vender mais, a indústria também. Isso faz a economia girar e gerar emprego. Para compensar essa perda de tributos, a nossa proposta é o que acontece nos Estados Unidos, na Alemanha, é aumentar a carga direta sobre a herança, sobre a renda, sobre a propriedade e a riqueza. Então você vai pegar, quem que vai pagar mais tributo? Quem é rico, que é normal. A pessoa, quem vai pagar mais é a pessoa física, não a pessoa jurídica. Nosso problema não é pagar mais, nosso problema é gestão. Não, pera um pouquinho, lógico que é. Você pega o imposto de renda no Brasil, quem ganha R$ 1.800 paga 7,5%. Quem ganha 4.800 paga 27,5%. Quem ganha 50 mil paga 27,5%. Na Alemanha, o cara vai pagar 50%, que é justo. Veja, quem é rico tem que pagar mais e isso ele vai continuar muito rico, entendeu? Imposto sobre herança, quando morreu a princesa Diana, a Diana, ela deixou 30 milhões de dólares de herança para os filhos dela. Sabe quanto é que o governo inglês cobrou de imposto sobre herança? 15 milhões. Aqui no Brasil é 50%. Não dá 50%. Não dá ideia de aumentar imposto, pelo o governo Deus. gosta. Sobre- O negócio sobre- não é aumento esse é de um debate. imposto. O governo gosta de aumentar Só um imposto. detalhe, Nosso negócio é esse é um gestão, debate. pelo amor de Deus. Não, senhor, é um debate. Porque é o seguinte, o que eu estou colocando aqui não é nada de radical. É o que acontece na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Mas Veja aqui. Como é que nós vamos comparar Brasil com Mas França, temos que Inglaterra, comparar. Estados Unidos Nós- agora? Não. Você não dá. é a favor de diminuir os tributos, o ICMS? Não, sou a favor Você é a favor? Não, pera um pouquinho. de redução da carga tributária e de gestão e dos juros. A carga tributária indireta, você tem que diminuir, que é ICMS, IPI, COFINS, etc. O que interessa é o comércio e a indústria. E aumentar a direta, que você vai pegar o quê? O imposto de renda quem ganha mais, que é o óbvio. Se você reduzir a E indireta, ao você mesmo- vai aumentar a arrecadação, não vai precisar aumentar e, mais ao nada. mesmo tempo, combater a corrupção. Deputada, Veja, esse é um debate deputada, central. Deputada, parece que nessa linha de redução, o governador Alckmin reduziu impostos sobre Nós medicamentos. estamos falando em febre arrecadatória, né? O governo de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, ele reduziu agora no remédios genéricos de 18% para 12%. positivo, que é O que a dedução quer? É inverso o raciocínio de que você, reduzindo impostos, você cai a arrecadação. Porque se você aumenta o acesso da população ao medicamento, mais. você, além de garantir constitucionalmente o direito à saúde, você está garantindo também que as pessoas possam adquirir o remédio e, com isso, vai aumentar o consumo. Então, isso é uma experiência que já teve no Paraná e o governador Geraldo Alckmin agora lançou no estado de São Paulo, está para ser pautada amanhã na Assembleia Legislativa. Eu acho que isso é uma atitude de redução de impostos, é uma medida inteligente, atende à questão da saúde, atende à questão social, né, e dá um exemplo de que, como disse o João, né, é problema de gestão. Também, hein? Também. Agora, Claro, o problema concordo da também. carga tributária, eu quero... Veja, essa questão dá um debate enorme e é super importante, porque há discordância que nós precisamos esclarecer. E eu quero, viu, Zancopé, é importante falar para os ouvintes, os espectadores, o que eu estou colocando aqui não é nada de radical, é o que acontece nos Estados Unidos.
Na França, nós copiamos tudo dos Estados Unidos. Por que nós não cobramos Eu vou a para os Estados tributação Unidos, eu não gasto um centavo Porque, de segurança. veja, eu não pago, eu importo pelos Estados Unidos, mas aí, eu não se pago. o Estado tiver mais dinheiro, ele vai investir em educação, saúde, Se o Estado lazer, tiver mais dinheiro esporte. hoje, ele vai desviar Não mais. Vai, se você, vai desviar se vo- mais. Não, Desculpa, senhor, vai se desviar mais. você, os comerciantes, começarem a controlar o gasto público, só para te colocar, vocês sabem quanto é que é o orçamento da cidade de São Paulo esse ano? Ou ano que vem? Ou do Estado? Ninguém sabe nada. E eu estou falando isso porque eu tenho experiência, eu dou aula sobre essa questão. O movimento sindical, eu tenho batalhado que os sindicatos deveriam, como o trabalhador depende de saúde e educação pública, os sindicatos deveriam acompanhar o orçamento público. Os comerciantes também. A Associação Comercial de São Paulo, a Fiesp, da indústria, tinham que ter uma diretoria para saber onde é que o governo gasta dinheiro, onde é superfaturada a obra. Porque desse jeito, a médio e longo prazo, não é amanhã, nós vamos constituir uma sociedade civil que tem cidadania para controlar o Estado. Porque o grande problema é esse, ninguém controla nada. E não tem mágica. Se você diminuir tributo, como é que você vai pagar professor? E aí, eu concordo, é um problema de gestão. De você combater a corrupção, gastar bem. A deputada acabou de dizer, números exatos, que no Paraná baixaram a carga tributária sobre o medicamento, aumentou a arrecadação. Aumentou a arrecadação. Isso é óbvio. Isso não é somente no medicamento. Claro, isso vale para qualquer setor João, produtivo. o Brasil é um país extremamente injusto do ponto de vista de distribuição de renda. Quem paga tributo no Brasil é pobre. É que o programa está problema terminando, não é ser rico, mas é ser corrupto. numa próxima Olha, oportunidade, eu vou falar uma explicar coisa. por que o CPMF, que o PSDB criou lá com o José Serra, que a Associação Comercial de São Paulo, dentro da sua sede, conseguiu derrubar, e agora que estamos brigando para não deixar essa maldita CPMF voltar, quem vai pagar é o pobre. Lógico. Quem vai pagar, porque o meu produto eu vou ter que repassar. Mas o Serra por isso que inventou a tem que diminuir. CPMF. Foi uma bela ideia do médico que, lamentavelmente, Ele implantou, né? lamentavelmente foi desvirtuado em todos os seus objetivos, Sempre lamentavelmente. desvirtuado. João Bico de Souza, agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala, é sempre muito bom. Obrigado, Zancopé. Um abraço para o José Serra. Deputada Maria Lúcia Amari. Foi um prazer, muito obrigada por estar presente aqui. Né, só relembra para a gente, amanhã, Frente Parlamentar. De enfrentamento à AIDS vai ser às 14 horas no auditório Paulo Kobayashi, na Assembleia Legislativa. Parabéns, grato por ter vindo ao Gente que Fala. Obrigado. Fábio Marino, muito bom tê-lo aqui. Espero que encontre tempo para poder retornar outras vezes ao nosso programa. Eu que agradeço o convite, sempre à disposição. E sempre comprem na 25 de março, que ainda é o melhor lugar para comprar óculos. Comprar óculos, principalmente. Tem que se proteger do sol, o verão está chegando, usem óculos solar. Odilon Guedes, professor. Eu quero agradecer o muito convite, bom. é um prazer muito grande participar de uma mesa dessa. E veja, eu sempre falo aqui, vou repetir mais uma vez, um programa desse é fundamental para a sociedade brasileira. As televisões deviam de fazer esse programa às 8 da noite, para que a gente veja, aqui tem diferenças novela, né? de opiniões, que é a coisa mais normal na democracia, para que as pessoas possam, elas, deduzir o que é melhor ou não. Então, eu queria agradecer. Um abraço, Odilon. Obrigado aí pelo convite. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.